Amor de Deus, amor indescritível, amor imenso, amor que abrange o nosso coração, que nos atinge, amor que cola na nossa alma, na nossa vida, o grande amor de Deus por nós. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado por esse amor infinito, o grande amor do Senhor pelas nossas vidas, e que esse amor possa nos tocar nesta hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Estamos nessa série de mensagens com base no livro de Atos dos Apóstolos, e tem sido uma viagem extremamente interessante, porque nós estamos lembrando como era e como foi a igreja no primeiro século. Nós, às vezes, nos referimos a ela como igreja primitiva, né? Mas é a igreja nascente, é a igreja ensaiando os seus primeiros passos na história. E quando nós visitamos a igreja do primeiro século, nós encontramos ali elementos importantíssimos para a nossa vida hoje, aqui e agora. E nós estamos dizendo que a igreja de hoje está como que sendo repensada, reinventada, não é isso? Restartada, uma igreja que está novamente enxergando os seus primeiros passos, depois desse tempo aí impactada que foi por essa quarentena, por essa pandemia. E eu quero convidar os irmãos nessa noite para o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler os primeiros 7 versículos, e eu queria que você acompanhasse essa leitura. E nós vamos pensar um pouco sobre a necessidade da igreja, a importância da igreja, a relevância da igreja e algumas coisas que somente a igreja pode fazer e deve oferecer à sociedade na qual ela está inserida. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nós lemos assim na palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas suas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olhem que relato interessante. A igreja estava crescendo, cada reunião mais gente, cada encontro mais gente, cada ação de Deus maravilhosa atraía mais pessoas, cada milagre que o Senhor fazia por intermédio dos apóstolos, mais gente se unia à fé. E agora surgiram algumas situações ali que a igreja começou a enfrentar como resultado do seu crescimento. E nós vimos então, logo de início na história da igreja, 2 ameaças à igreja. 2 grandes ameaças. A primeira, a desorganização, e a segunda, a distração. Porque a igreja começou a crescer e a necessidade de organização começou a ficar evidente, através de problema, de circunstância ruim. Qual era a circunstância? As viúvas dos helenitas, dos gregos, começaram a ser esquecidas, ou seja, na hora de fazer a distribuição dos alimentos, os gregos estavam dizendo assim: olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas, isso não está certo, todas têm que receber a porção segundo a necessidade de cada um. E os apóstolos perceberam aquele problema e logo detectaram: olha, 2 coisas estão marcando a nossa história aqui. Primeiro, que nós precisamos nos organizar.
E a segunda é que nós precisamos tomar providência para a gente não esquecer ninguém, para ninguém ser esquecido. E aí, essas duas ameaças, desorganização e distração, marcaram o primeiro capítulo da história da igreja primitiva. O que fazer diante disso? Como a gente vai agir diante disso? E o modo como Deus guiou os apóstolos para resolverem este problema inicial, traçou princípios extremamente importantes para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar um pouquinho nesse princípio. Porém, antes de destacá-los, eu quero chamar a atenção para duas coisas muito interessantes. Assim como surgiu esse problema lá da igreja primitiva, poderiam ter surgido outros problemas, porque a desorganização faz surgir os problemas. O outro lado da moeda é que a organização impede o surgimento de muitos problemas. Então, aqui está um princípio geral, gigante para a igreja. Nós precisamos ser uma igreja organizada. E organização tem a ver com agenda, com tempo, com horários, com o papel de cada um sabendo o que vai fazer. Isso é organização. E nós precisamos sempre pensar no todo se queremos pensar em organização. Se eu pensar só no meu ministério, na minha rede, na minha área, no meu departamento, na minha função, eu não vou organizar o todo a partir da parte, mas eu vou organizar as partes a partir do todo. É uma igreja organizada, fazendo destilar, fazendo reverberar organização em todas as suas áreas. E outra coisa muito importante é que nós temos que ter uma metodologia que nos impeça do erro do esquecimento. E olha, meus irmãos, que coisa interessante, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, Deus nos deu uma estratégia extraordinária para que ninguém seja esquecido, que é a estratégia dos pequenos grupos online. Que coisa maravilhosa, se cada membro da igreja estiver envolvido num pequeno grupo, ninguém vai ser esquecido, glória a Deus! Agora, se o pastor ou os pastores ou o staff da igreja tiverem que acompanhar todo mundo, a necessidade de todo mundo, o que vai acontecer? Alguém vai ser esquecido. Então, assim como lá no primeiro século, as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas porque os apóstolos estavam encarregados de tudo, hoje, se você quiser que o pastor visite todo mundo, que o pastor aconselhe todo mundo, que o pastor oriente todo mundo, muitos vão ser esquecidos. Se você quiser que só o staff da igreja, só os diáconos, só os líderes façam tudo, pessoas vão ser esquecidas. Mas Deus nos deu uma estratégia fabulosa, uma estratégia gigante, que é através dos pequenos grupos. Você não será esquecido no seu pequeno grupo. Pode dizer isso para quem está ao seu lado, e mesmo mantendo a distância social, diga, olha, se você estiver no pequeno grupo, você não vai ser esquecido. Agora, sabe o que acontece, gente, no pequeno grupo? É que você tem ali 5, 6, 8, 10 pessoas, não importa a quantidade, e o seu pequeno grupo sabe que você está doente. O seu pequeno grupo sabe que você vai fazer uma prova. O seu pequeno grupo conhece um pouco da sua realidade. E aí a reverberação vai na direção ascendente. Ou seja, quando o líder do pequeno grupo está trabalhando com uma realidade mais difícil, ele pede ajuda para a liderança. E assim isso vai chegando aos diáconos, aos pastores, a partir da reverberação inversa. Mas tudo lá no pequeno grupo, e assim ninguém será esquecido, ninguém deixará de ser atendido, ninguém deixará de ser abençoado, ninguém deixará de ser contemplado na distribuição de graça, de amor, de cuidado, de áreas que a igreja deve fazer. Então eu quero logo na abertura desse sermão incentivar você, se você não estiver fazendo parte de um grupo online, isso é urgente para a sua vida. Eu quero que você considere que eu estou sentado aí do seu lado, e estou dizendo assim, como seu pastor, eu estou dizendo que fazer parte de um pequeno grupo é de fundamental importância para a sua vida, porque o Espírito Santo vai usar o seu grupo online para abençoar você. Eu creio tremendamente nisso. Então vamos ver agora, meus irmãos, alguns princípios, algumas atitudes da igreja do primeiro século, dignas de serem imitadas pela igreja do nosso tempo. Primeira atitude, aquela igreja aprendeu a ver
cada crise como uma oportunidade para melhorar. Se você está usando aqui o nosso papel de notas, você sabe que você pode ir completando aí os brancos para no final você ter o esboço completo. Então, aquela igreja aprendeu a ver cada crise como uma oportunidade para melhorar. Olha o versículo 1, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Como que os apóstolos encararam aquela reclamação, aquele pleito? Olha, os apóstolos eram judeus. E eles poderiam dizer assim, não, nada disso. Quem merece prioridade mesmo são as mulheres viúvas dos judeus, mas eles não fazem isso. Eles fazem assim, olha que grande oportunidade. Olha que bela oportunidade para a igreja melhorar. E se tem alguém sendo esquecido, a igreja precisa melhorar. Se tem alguém não sendo ministrado, a igreja precisa melhorar. Se tem alguém reclamando de alguma coisa legítima, a igreja precisa melhorar. Cada crise é uma oportunidade para que melhoremos. Então, não fiquemos com medo delas. Abracemos-as, sabe? Recepcionemos-as. Venham as dificuldades, venham as crises, porque elas vão nos ajudar a crescer. A igreja do primeiro século aprendeu a ver as crises como oportunidades. Problema não é algo para nos diminuir. Dificuldade não é algo para nos fazer cair. Problema não é algo para nos destruir. Pelo contrário, cada crise é uma tremenda oportunidade para a gente melhorar. Isso no âmbito da igreja comunidade, mas também na dimensão da igreja individualidade. Eu e você precisamos aprender que cada crise que Deus nos permite passar por ela é uma oportunidade para melhorarmos como pessoa, para melhorarmos como marido, como esposa, como pais, como filhos, para melhorarmos como cidadãos, como trabalhadores, como empregados, como patrões, para melhorarmos como pessoas. A crise nos empurra para a melhoria, para o aperfeiçoamento. Se você for estudar a história da administração, você vai ver, e também da ciência, você vai ver que as grandes descobertas, as grandes teorias, as grandes invenções surgiram exatamente quando eles estavam imersos em crise. E a pergunta era, como sair desta crise? Quer um exemplo? As autoridades disseram, olha, as igrejas não poderão abrir as portas dos seus templos por causa da iminente contaminação. O que fazer? Fechar a igreja? Acabar com a igreja? Sabe, destituir a igreja? Não! Essa crise nos levou a pensar, existem outras formas da igreja se manter em comunhão e interação, existe sim. E as ferramentas do mundo virtual vieram para o domínio da igreja. E a igreja usou de criatividade. E aqui estamos nós, irmãos, mesmo na crise. Porque crise não é para nos destruir, crise é para nos fazer evoluir. Lá no primeiro século, eles já viram isso. O que vamos fazer? Vamos nos organizar. Segundo princípio que eu acho muito interessante, eles tiveram que compreender quão importante é cada ministério. Quão importante é cada ministério. Na tradução em português, do versículo 2, nos parece que os apóstolos, no primeiro momento, estavam menosprezando aqueles que serviam à mesa. A construção no português ficou mais ou menos assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Como que servir às mesas fosse algo secundário. Mas está errado. A palavra ali é uma palavra complexa no grego, é a palavra que seria melhor traduzido como situação crítica. Sabe, nós temos duas coisas importantes, mas nós temos que eleger para a nossa vida, para aquilo que Deus nos chamou, qual é a prioridade. E o que prova isso, meus irmãos, é o versículo 3, quando os apóstolos vão dar as qualificações das pessoas que deveriam ser escolhidas para servirem à mesa. E se você perceber, no versículo 3, Lucas vai relatar as qualificações, ele vai dizer assim:
escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Tinha que ter boa reputação, serem cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Então, essas 3 qualificações servem tanto para quem vai pregar, para quem vai administrar, para quem vai lidar com dinheiro, para quem vai limpar, para quem vai servir. Serve para todo mundo do reino de Deus, porque são funções paralelamente importantes no reino de Deus. E eu preciso saber onde Deus quer que eu sirva, os dons que Deus me deu, as habilidades que Deus me deu, e com humildade eu me coloco à disposição do Senhor para servir onde Deus quer que eu sirva. Então, compreender a importância e como é importante cada ministério. Versículo 2, não é certo negligenciarmos, ou seja, abandonarmos aquilo que Deus pediu para nós fazermos, para fazermos aquilo que Deus não pediu para nós fazermos. Eu não posso deixar de estudar a palavra, e o verbo negligenciar aqui é sério, significa desistir, abandonar. Os apóstolos dizendo, nós estamos abandonando, desistindo daquilo para o que Deus nos chamou, para fazer aquilo que Deus não chamou. E se Deus não nos chamou, chamou outros. Então vamos em busca dos outros a quem Deus chamou, para que nós possamos fazer aquilo para o que Deus nos chamou. Então a igreja do primeiro século aprendeu a compreender a importância de cada ministério e já lá no começo da igreja a lutar contra esta ideia de uma pessoa fazer tudo na igreja. Uma pessoa ter todos os cargos, ocupar todas as funções e fazer tudo. E durante muitos anos nós fazíamos coisas demais mesmo. Eu mesmo já fiz coisas demais, e todo mundo já fez coisas demais, acreditando que se um não fazia, alguém tem que correr lá e fazer. Mas o projeto de Deus é pessoa certa, no lugar certo, pelas motivações certas. Então, há um lugar para você no reino de Deus, há um lugar para a sua vida. É claro que Deus vai levantar pessoas, se você não se dispuser, mas o projeto de Deus é que você faça de acordo com os dons que Ele te deu, com as habilidades que Ele te deu, com a experiência que Ele te deu. Não abandone o seu chamado. Não desista daquilo para o que Deus chamou você, por nada nesse mundo. Faça o que Deus pediu para você fazer. Princípio precioso. Terceiro princípio, olha que coisa linda, escolher as pessoas certas para resolver problema. Enganam-se as pessoas que pensam que o problema ali era apenas de alimento. O problema não é alimento, chegar nesse e não chegar naquele. O problema era de relacionamento, o problema era de justiça social, o problema era de harmonia, era de comunhão, porque um problema desse tamanhozinho aqui, meus irmãos, pode se agigantar e gerar um problema de relacionamento e fissurar a unidade da igreja. Os grandes problemas que dividem as organizações no mundo nasceram de coisas pequeninas que não foram administradas com sabedoria. Por isso a qualificação, pessoas cheias de sabedoria e do Espírito Santo, para lidar com coisinhas pequenas que, se não forem bem administradas, bem lideradas, bem tratadas, podem se agigantar e tornar-se um problema com o poder de fissurar a unidade da igreja. Então vamos pensar em pessoas certas, não as mais populares, não as mais falantes, não as que estão mais anos na comunidade, não. Pessoas que tenham boa reputação, ou seja, que tenham testemunho de vida, e pessoas que, evidentemente, são cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo, porque elas vão lidar não apenas com o bocado de comida que vai ser levado, elas vão lidar com pessoas, com seres humanos, vão lidar com a igreja de Jesus Cristo. E aí, dizem os historiadores que nasce o primeiro grupo daquilo que podemos chamar de diáconos na igreja, por causa do verbo diaconia, usado aí, servir. Então, vamos encontrar pessoas. Agora, meus irmãos, prestem atenção no que acontece aqui.
Até esse momento na história da igreja, nós só ouvimos falar dos apóstolos. Só os apóstolos estão agora trabalhando, servindo. Só os nomes deles são citados. Mas a partir deste momento que eles entendem que o papel deles é a oração e a palavra, e eles levam a igreja, os discípulos, a identificarem no seu hall, no seu agrupamento, pessoas de boa reputação, cheias de sabedoria e do Espírito Santo. Muitas outras pessoas aparecem e o trabalho vai se fortalecendo e a liderança é multiplicada e fortalecida. E a igreja cresce ainda mais para a glória de Deus. Então, nasce aí a ideia de liderança, pessoas certas para resolver os problemas. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Notem, quem fala isso são os apóstolos. Os apóstolos avaliam o problema, é a liderança avaliando o problema. Nós não precisamos de 10, nós não precisamos de 20. Se identificarmos 7, será o suficiente, porque eles sabiam 2 coisas. Primeiro, que não era fácil encontrar gente com as 3 qualificações. E segundo, porque o tamanho da igreja e o ritmo de crescimento da igreja requereria pelo menos 7 homens valorosos para fazerem aquele trabalho. E diz a palavra do Senhor, 4º princípio, que eles agora precisavam confiar nesta equipe, confiar nesses 7 homens para liderarem a igreja na sua microliderança, lidando com as pessoas, com os conflitos, com os relacionamentos. Versículo de número 3, parte B, e número 4 vai dizer: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos passar, vamos delegar, vamos entregar para eles, e nós vamos ficar com a oração e com a palavra. E Deus vai usá-los, porque são homens de boa reputação, são homens cheios de sabedoria, são homens cheios do Espírito Santo, e Deus vai usá-los. E nós vamos poder fazer o nosso trabalho com maior qualidade. Lembre-se, eles estavam negligenciando isso. Os apóstolos estavam negligenciando, mas eles voltam aqui, não. Nós vamos nos dedicar, vamos dar mais tempo, vamos dar mais de nós para a oração e para a palavra. Graças a Deus que eles fizeram isso. Graças a Deus que eles corrigiram essa rota lá no nascedouro da igreja. E nós podemos aprender hoje que esta é a rota certa, é a trilha certa para a igreja de Jesus seguir. Mas eles podem errar, mas mesmo se errarem, são homens de reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Nós, como igreja, é que não podemos errar na escolha deles. Nós é que temos que orar para a escolha deles. Nós é que temos que pedir discernimento a Deus para que eles sejam escolhidos. Porque é mister que eles tenham as qualificações que estão explicitadas no versículo 3. Se vamos por outro caminho, o da popularidade, o da política interna, o de agradar um ou agradar B, o de querer satisfazer a vontade de A ou de B, nós podemos levar a igreja a sofrer, não por causa dos problemas, mas por causa daqueles que estão lidando com os problemas, porque não têm sabedoria, porque não são cheios do Espírito Santo e porque não tem nem a reputação, nem o testemunho por parte da igreja sobre as suas vidas. Mas se nós formos para a oração, se nós escolhermos com seriedade, usando os critérios da palavra de Deus, esses homens poderão receber a delegação para fazerem a obra de Deus. Então, 3 princípios: ver cada crise como uma oportunidade, compreender a importância de cada ministério, escolher pessoas certas para resolver o problema. 4º princípio e último: confiar na equipe para apresentar a solução. Agora, não são mais os apóstolos, são os apóstolos e essa equipe, que nós chamamos hoje de diáconos, de oficiais da igreja, e que se expande para a liderança, para os ministérios, para todos que exercem liderança na igreja. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Agora somos uma equipe. Eles lidam com as pessoas,
eles administram os bens, eles super necessidades. E nós podemos pensar agora nos líderes de pequenos grupos, como fazendo parte dessa equipe aqui. Eles estão ali perto das pessoas, conhecem a necessidade de cada um, e eles vão trazendo. Temos diáconos, cada um tem uma quantidade de famílias, e cada diácono cuidando das suas famílias, e vão trazendo as situações até que chegue a necessidade do pastor, dos pastores, da liderança da igreja se envolver, porque há toda uma estrutura que favorece o atendimento de cada pessoa. E o trabalho em equipe só poderia gerar um tipo de resultado: a igreja cumpre a sua missão. A igreja é quem ela deve ser a partir do trabalho de cada pessoa. Versículo 7 é de uma beleza impactante. Como resultado da formação dessa grande equipe, pastores e líderes, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e grande parte de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, por causa dessa providência que nasceu de um problema, por causa da sabedoria em lidar com essa providência, a igreja protegeu a sua unidade, fortaleceu-se como corpo de Cristo, e por causa da equipe que foi formada, cada um era atendido, ninguém era esquecido, havia sabedoria democratizada, distribuída, e muita gente boa começou a aparecer na história da igreja. Vamos ver nos capítulos seguintes, Estevão, Filipe e outras pessoas fazendo a obra do Senhor com êxito, e o Espírito Santo operando através dessas pessoas. E o resultado era que a palavra começou a se espalhar. E quando a palavra se espalha, pessoas se convertem, pessoas se arrependem. E quando pessoas se convertem e se arrependem, a igreja cresce. Cresce no sentido qualitativo e cresce também no sentido quantitativo. Mais gente convertida se agrega à igreja. Vejam só, 2 tremendos efeitos: unidade protegida e avanço garantido. Unidade e avanço. Por que a unidade é protegida? Porque um problema foi tão bem administrado que não ficou gigante para causar fissuras na unidade. E por que o avanço é garantido? Porque a mensagem era uma só: Jesus veio ao mundo para morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. E Ele fez isso. E se você aceitar Jesus como Salvador, você será salvo. E você terá a vida eterna no céu. Essa mensagem começou a se espalhar, e cada pessoa que a recebia entregava a vida para Cristo. E a igreja crescia, crescia, crescia e crescia, para a honra e glória do nome de Jesus. Pensem comigo. Essas 2 ideias estão tremendamente presentes na ceia do Senhor. Nós encontramos na mesa da ceia essas 2 ideias fortes, bem presentes. A ideia da unidade da igreja, estamos sentados juntos à mesma mesa, e a ideia do avanço do Evangelho, pelo espalhar da semente da palavra, para que muitas pessoas aceitem Jesus como Salvador. Jesus falou: todas as vezes que se reunirem para participarem da ceia, estareis anunciando a minha morte, até que eu venha pela segunda vez. Eu queria que você baixasse sua cabeça e pedisse a Deus que usasse você para essas 2 coisas, para proteger a unidade da igreja e para garantir o crescimento da igreja. Você pode baixar sua cabeça? Pode fazer esses 2 pedidos para a honra e glória de Jesus, e o Senhor vai abençoar, com certeza, o seu coração. Nós vamos, com muita alegria, orar ao Senhor. Você orando, você colocando-se em plena comunhão com o Senhor, e Deus fazendo a obra dEle na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Ó Deus, use a nossa vida para fortalecer e proteger a unidade da Tua igreja. Ó Deus, use a nossa vida para espalhar a Tua palavra, para que a Tua igreja cresça em qualidade e em quantidade, em nome de Jesus Cristo.